outro olhar. O Ministério das Finanças, com o apoio do programa PROPALOP, está a organizar um workshop de 4 dias, a partir desta terça-feira, sobre a Estratégia Nacional do Orçamento Cidadão. Esse conceito de orçamento cidadão, como é que surge no quadro do vosso programa? O Orçamento Cidadão é um dos principais instrumentos de promoção da transparência orçamental. Normalmente, o Executivo, o Governo, através do Ministério das Finanças, é responsável pela produção de um conjunto de documentos orçamentais, 8 standards, que fazem parte dos documentos que internacionalmente se consideram essenciais para que, por um lado, haja uma boa execução das políticas públicas através da implementação ou execução do orçamento, mas, por outro lado, os cidadãos consigam acompanhar essa execução. O documento essencial para que o governo facilite a tarefa do público em geral, cidadãos, poderem acompanhar a execução orçamental é o Orçamento Cidadão. O Orçamento Cidadão é um documento que simplifica os dados orçamentais que são disponibilizados em diferentes documentos orçamentais. Há uma média de 8, incluindo o Orçamento Cidadão. Estamos a falar da declaração pré-orçamental, que é as diretrizes do orçamento antes da própria proposta estar elaborada. Estamos a falar da proposta de orçamento do Executivo. Estamos a falar do orçamento promulgado. Estamos a falar dos relatórios de execução orçamental, da revisão semestral, da Conta Geral do Estado e do parecer sobre a Conta Geral do Estado, que é o relatório final da auditoria. Cada um desses documentos poderia ter um orçamento cidadão, na realidade. O orçamento cidadão, o que é a simplificação da informação que está nesses documentos para uma linguagem muito simples, interativa, preferencialmente, em muitos países onde há diversas línguas, nas principais línguas que são utilizadas pelos cidadãos, para permitir que, não obstante a complexidade da informação que está no Orçamento de Estado e esses documentos que dele derivam ou que o antecedem, que aqui foram referidos, possa haver uma simplificação da linguagem para que a maioria dos cidadãos consigam acompanhar o que lá está, esse conteúdo. É aqui que eu queria chegar. A fase 3 do programa PROPALOP tem em vista o empoderamento da sociedade civil. É desejo do programa que sejam técnicos vários a descodificar o orçamento do Estado? É sim. Contudo, a responsabilidade pela elaboração do Orçamento Cidadão está com o Ministério das Finanças e Executivo. Ou seja, independentemente de haver ou não uma sociedade civil forte, ativa, com capacidade de acompanhar a execução orçamental por ela própria e simplificar esses dados para outras organizações da sociedade civil ou para o público em geral, independentemente do estádio de evolução dessa sociedade civil, é função e obrigação do Executivo elaborar documentos simplificados sobre o Orçamento de Estado e a sua execução, digamos a coisa assim. Ou seja, são duas responsabilidades diferentes. E por acaso, porque o PROPALOP é um programa que trabalha de forma holística as questões da gestão das finanças públicas, trabalha tanto com a sociedade civil no reforço da sua capacidade para fazer esse trabalho, quanto com o Ministério das Finanças para o apoiar também a produzir esses documentos simplificados. No presente caso, estaremos a trabalhar com o Ministério das Finanças e os técnicos do Ministério das Finanças, mas também com a participação do Conselho de Finanças Públicas, no workshop que faz referência de 4 dias para iniciar a caminhada que levará à produção do Orçamento Cidadão para 2026. A Estratégia Nacional, quais são as linhas orientadoras dessa Estratégia Nacional?
Uma vez que ainda não se iniciou o processo para essa estratégia nacional, as linhas orientadoras estarão a ser definidas de baixo para cima no workshop, num processo inclusivo em que os técnicos e os quadros superiores do Ministério das Finanças, mais o Conselho das Finanças Públicas, estarão a discutir entre si para identificar esta estratégia. Na realidade, ao longo dos 4 dias, nós vamos conseguir fazer o caminho da formulação da estratégia e do plano para a produção do Orçamento Cidadão, mas também vamos conseguir definir as metas de consulta ao público e o formato e calendário do próprio processo. Implicará uma estrutura própria para tratar disso a nível do Ministério das Finanças? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. É um processo que decorre da estrutura que existe no Ministério e das responsabilidades que existem. Na realidade, o Ministério das Finanças tem feito esforços de simplificação da informação e de sua divulgação através do portal da DNOCP. Contudo, o que lá está como Orçamento Cidadão não está alinhado com aquilo que são os estándares e as práticas internacionais, quer para a produção, quer para o processo de desenho e produção, quer para o próprio Orçamento Cidadão. Então, este é um esforço salutar da parte do Ministério de realinhar-se alinhar-se com aquilo que são os estándares e as práticas internacionais para este tipo de documento. Diga-me o seguinte, o Orçamento do Estado contém orçamentos privativos da Assembleia, de vários organismos externos do próprio Parlamento. Esses organismos deverão também estar alinhados com a Estratégia Nacional do Orçamento Cidadão? No processo de consulta ao público que o Ministério das Finanças irá realizar depois de definida a estratégia, quando chegar a fase de abrir o processo da formulação à consulta, os atores relevantes do sistema de gestão das finanças públicas, e nomeadamente estas instituições a que faz referência, deverão participar do processo de consulta e discussão. Sim, senhor. E as autarquias, que têm orçamentos próprios, deverão também fazer parte desse processo? Há uma grande diferença, muitas vezes confundida, entre o orçamento participativo e o orçamento cidadão. O orçamento participativo é o orçamento que normalmente é feito a nível local, nesse caso como refere a autarquias, mas há outro tipo de organização administrativa, dependendo dos países. E o orçamento participativo é o orçamento que permite, na formulação do orçamento de Estado, ou na formulação dos orçamentos locais, nesse caso das autarquias, captar e incorporar aquilo que são as demandas, necessidades dos cidadãos a esse nível. Tradicionalmente, esse tipo de orçamento, o orçamento participativo, é feito a nível local. Ele difere nos fins, no desenho, enquanto instrumento per si, daquilo que é um orçamento cidadão. O orçamento cidadão é a simplificação do orçamento que existe para que todo o tipo de pessoa consiga percebê-lo e acompanhar a sua execução. Portanto, o orçamento cidadão visa descodificar o orçamento do Estado, mas eu estou a querer saber se, para lá do orçamento participativo a nível local, se também as autarquias devem fazer parte desse processo do orçamento cidadão. As autarquias podem fazer orçamentos de cidadão. Podem, uma vez que têm um orçamento. E é salutar que assim seja, embora tradicionalmente, em termos estatísticos, o orçamento de cidadão, estando ele na responsabilidade do executivo, ele tende a ser o orçamento de Estado central ou algum dos documentos que eu aqui mencionei, nomeadamente as diretrizes orçamentais, a proposta do orçamento do Executivo, o próprio orçamento promulgado do que estamos aqui a falar, que é o Orçamento do Estado, ou então os relatórios de execução orçamental, que são trimestrais, a revisão semestral quando ela existe, ou a Conta Geral do Estado. Esses têm sido os documentos que são objeto de um orçamento cidadão. Estará no objetivo do programa PROPALOP
ou incorporar nessa estratégia nacional do Orçamento Cidadão as temáticas cultura, desporto, ciência, para que fique claro o que o Estado dispõe para cada sector da atividade económica. O foco, a estratégia para o Orçamento Cidadão, inclusive sobre que documentos orçamentais irá incidir, vai ser definida neste workshop que está aqui pelos atores principais, que são os quadros técnicos e superiores do Ministério das Finanças. O Propalop é apenas um broker, um facilitador do exercício em si. Este tipo de foco do Orçamento Cidadão em temáticas específicas é possível, ele também é decidido no momento em que o Ministério das Finanças consulta os consumidores do Orçamento Cidadão, ou seja, as organizações da sociedade civil, o público em geral e alguns setores importantes daqueles que trabalham com o Estado, e eles dirão de sua justiça onde é que está o interesse do público no entendimento dos dinheiros públicos e para onde eles vão. Então, esse foco a que se refere acaba por ser definido no processo primeiro da planificação estratégica e depois da própria consulta ao público. Como sabe, a sociedade civil também tem um papel independente do Executivo na simplificação dos gastos públicos por categorias como aquelas a que fez referência. E essa sociedade civil organizada até está a continuar esse trabalho no contexto da plataforma digital orçamental das organizações da sociedade civil, SPALOP e Timor-Leste, que simplifica as contas públicas e as disponibiliza de forma aberta, em formato aberto, no portal PalopTL e Budget, que pode estar acessível. São duas coisas diferentes que, por acaso, o nosso programa também trabalha por causa daquela abordagem holística que nós temos. Mas é desejável que os dois processos caminhem juntos, não é? Não é obrigatório. As organizações da sociedade civil têm a sua própria demanda, a sua própria lógica de intervenção e o Executivo tem a sua própria lógica de intervenção. Qual é a avaliação que a Propalop faz da participação de Cabo Verde nessa plataforma? A plataforma digital orçamental esteve muito ativa até 2021, foi o piloto e agora estamos a iniciar a capacitação das organizações da sociedade civil para operar de forma sustentável e independente a plataforma. Estão todos ao mesmo nível, a plataforma produz dois tipos de informação, um índice de transparência mínimo com base em 3 indicadores e a simplificação dos dados sobre o Orçamento de Estado por função e por órgão e grandes categorias de custos. O que foi feito com as organizações da sociedade civil foi treinar um pequeno grupo de pessoas para poderem ir buscar esta informação aonde ela é disponibilizada pelo Ministério das Finanças e depois apresentá-la de forma simplificada e em formato aberto por um lado e por outro lado serem capazes de analisar a informação que é disponibilizada pelo Ministério das Finanças e colocar o posicionamento de Cabo Verde em função de 3 indicadores, nomeadamente se consegue disponibilizar os dados orçamentais em formato aberto, este é um conceito de formato aberto, dados abertos, em formato de dados abertos. O segundo indicador é se consegue disponibilizar esses dados de forma atempada e recorrente, e o terceiro é o nível de detalhe que apresenta. E todos esses 3 indicadores são medidos contra estándares internacionais estabelecidos pela OCDE, pela International Budget Partnership, etc. O Verde está muito bem posicionado, contudo, está bem posicionado, contudo, continua a não ter a disponibilização dos dados em formato de dado aberto, mas nenhum dos PALOP também tem isso. Não obstante ter disponibilizado os dados em formato aberto, ou seja, que os dados que estão disponíveis estejam em Excel ou CSV, mas o conceito de formato de dado aberto vai um pouco mais além do que estes dois fatores
Mas Cabo Verde, evidentemente, tem feito um esforço muito grande de transparência dos dados do Orçamento de Estado, e as organizações da sociedade civil que vão trabalhar nessa plataforma vão poder ir buscar esses dados e disponibilizá-los na sua plataforma. No ano passado houve um workshop para a sociedade civil. Pensa-se numa nova formação para este ano? Certamente. A capacitação das organizações da sociedade civil é regular e sistemática até ao fim do nosso programa. Para além da repetição desse tipo de capacitação, nós em julho vamos iniciar o programa integrado de operacionalização da plataforma digital orçamental da sociedade civil a que fizemos aqui referência. Esse programa vai começar em julho e ele vai ter duas componentes. Uma componente teórica, que é um curso académico, análise de dados e storytelling, focado nas finanças públicas. A universidade que estará a dar esse curso, que tem 2 unidades de crédito, uma em análise de dados e outra em storytelling, é o ISCTE, o Instituto Universitário de Lisboa, através do seu Instituto de Políticas Públicas e Sociais, e depois entrarem na parte prática do trabalho de operacionalização da plataforma, tudo isto em apoio às organizações da sociedade civil. Outro olhar.